Certeza, com certeza. É sempre o domínio da narrativa, né? O Felipe Pedri, ele passou bem por isso lá na secretaria. Eu acompanhava assim de longe o trabalho, obviamente, vendo algumas coisas ali do sofrimento que eles passavam. Inclusive o Felipe G. Martins disse muito bem, e numa palestra no CEPAC Brasil de Campinas, que eu nunca mais me esqueci do quanto eles apanharam em razão das narrativas que foram criadas pela questão da agenda climática. Não foi diferente no problema interno brasileiro, que era a questão da comunicação, em razão do crescimento das redes sociais e dos canais de YouTube da direita, onde muitos ganharam muita audiência. E, obviamente, né, ter audiência na direita significa menos audiência na esquerda, menos audiência na mídia tradicional, na imprensa tradicional, na velha imprensa, como ficou apelidada, né? Imprensa mofada, imprensa marrom e tantos outros adjetivos pejorativos, e que eram leves, inclusive, para aquilo que eles faziam. E dentre esses que se destacaram, você tem o BSB, o Brasil Sem Medo, você tem o Terça Livre e tantos outros canais. Se a gente for citar aqui a primeira leva dos canais que realmente levaram esse assunto político e quebraram o monopólio da informação. Porque a grande questão da dor de cotovelo da grande imprensa é a quebra do monopólio da informação. A quebra do monopólio da informação não teve custos somente eleitorais, que foi o resultado das eleições de 2018, mas teve um custo financeiro absurdo. Nós estamos falando hoje de propaganda e de agência de marketing negociarem diretamente com os próprios artistas e não ter mais o lobby da imprensa. Eu me lembro perfeitamente em épocas que eu sou formado em publicidade e marketing, que você estudava alguns cases e algumas entradas do Banco Itaú, por exemplo, no melhor horário da TV Globo, que era às 9 da noite, no Jornal Nacional, ou no intervalo de uma novela daquelas, era de quase R$500 mil. Hoje qualquer influencer que tem aí seus 100 milhões de seguidores consegue fazer uma propaganda e às vezes ter muito mais resultado efetivo do que da TV. Então o ponto de vista político é ser levado em consideração, mas como o Felipe Pedri disse sobre os tucanos, né, que a nossa maior oposição eram esses, eram o centro-esquerda, não o PT propriamente dito, que naquela altura do campeonato estava morto. Lula preso, muito preso, estava morto, estava completamente em frangalhos. Quem lutava contra a gente era João Dória e parte dessa imprensa. E aí você tem Danilo Gentili, que antes, né, em vários outros programas ali, entrevistavam políticos, tinham uma definição muito correta a respeito do seu espectro, e depois foram embranquecendo, enfim, foram se colocando numa posição centralizada que ninguém conseguiu entender mais nada, a ponto do Felipe Moura Brasil fazer uma matéria que, para mim, é o cerne de toda a questão da perseguição aos jornalistas que foram simplesmente rotulados de blogueiros, que foi aquela matéria do Blogueiros de Crachá, com a anuência de Joyce Halseman, de Alexandre Frota, de Luciana Ayan, e essa patota toda. E aí, óbvio, logo após veio o PL 2630, o PL das fake news, abrindo e perseguindo as pessoas. A gente viu o Bernardo Custer, viu o Alan dos Santos e tantos outros jornalistas recebendo a Polícia Federal na sua casa. Veja, a Polícia Federal apontando uma arma para um comunicador, alegando que o mesmo estava fazendo fake news, como se, né, houvesse uma lei, uma jurisdição para isso, e que nem há, e nem havia na época, muito menos. O poder da narrativa foi tão grande que mobilizou toda a esfera jurídica para chegar nesse nível que chegou. Mas naquele período, quando a água estava batendo só no traseiro da direita, para não ter palavra de baixo calão aqui no nosso programa, que é uma audiência tão qualificada, uma bancada tão qualificada, a esquerda e a mídia mainstreams e os blogueiros, os jornalistas, né, de crachá, comemoravam, celebravam, mas eles não sabiam que essa ditadura do judiciário poderia chegar neles, e chegou muito rápido. E veja, não chegou no governo Bolsonaro, não chegou no governo da ditadura, não chegou no governo onde eles que juravam de pé juntos que havia censura, chegou no governo do amor, chegou no governo da liberdade, chegou no governo que, quando mesmo foi elegido é a palavra correta, quando mesmo foi elegido, na redação desses mesmos jornais que comemoraram a cassação de jornalista, a cassação de passaporte, o fechamento de empresa como Terça Livre, que já estava com 30 funcionários, essas pessoas comemoraram o fechamento e a cassação desses jornais, dessas empresas, e comemoraram a eleição daqueles que diziam que o país viraria um país extremamente livre e democrático. Resultado, tá aí. Agora, os entrevistados, a empresa, ela poderá sofrer sanções em razão dos entrevistados. E aí, óbvio, né, Vera Magalhães hoje acabou sendo protagonista
negativamente no Twitter, porque ela foi gritar, foi a primeira que foi gritar de proporções nacionais, e óbvio, o print é eterno. Aquelas pessoas que comemoraram a cassação dos, abre aspas, blogueiros, fecha aspas, são as mesmas que estão sendo caçadas hoje. Não foi muito tempo e não foi no governo do ódio. Está acontecendo no governo do amor. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.